no segundo sábado do mês, há uma distribuição de cestas básicas aqui, né, para famílias cadastradas, claro. Está sendo feito um acompanhamento e tal. Então, se vocês quiserem vir participar também, sempre o segundo sábado do mês de manhã. Tem uma palestra, os passes e a distribuição das cestas. Resolveu lá ou não? Resolveu? A outra coisa, nós temos também um trabalho de distribuição de alimentos que vai ocorrer agora todo sábado também, após essa reunião nossa aqui. Então, por volta das 18h30, nós estamos saindo daqui para distribuir lanches aqui pelas imediações. Os que quiserem participar também, né, pode procurar o Daniel também, que está carregado, o Mauro aqui. E que mais? Precisa dar mais algum aviso? O que é isso aí? Então a peça é Entre a Cruz e a Espada. Que dia? 4/6, às 20 horas. E o pessoal compra ingresso com você lá na porta. Onde que é o centro? Ah, não, foi do Pujó. É o Manuel Bento, né? Tá certo, então. 4/6. Bom, então nós temos também na casa um trabalho para dependentes químicos, né? Drogas, álcool, tudo mais. Pode ser feito à distância e se tiverem caso, precisarem um trabalho sim para combate ao alcoolismo, a droga, cigarro, toda terça-feira às 20 horas e também sextas-feiras também tem um trabalho novo sobre isso. Então pode procurar a casa, o plantão. Nós temos o plantão de atendimento também, né? Hoje tem também ainda. Aqui agora vai começar o trabalho, né? Meia hora antes. Então, vamos passando então a nossa prece. Nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, que estais nos céus. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentações, livra-nos do mal, pois Teu é o poder, o reino e a glória para sempre, que assim seja, graças a Deus. Então nós vamos iniciando a palestra, passando a palavra ao Amir. Tudo bem? Boa tarde. Vou baixar um pouquinho aqui. Vamos lá, né? Então, boa tarde a todos. A nossa palestra de hoje tem como guia aqui principal um texto da Joana de Ângeles, no livro Atitudes Renovadas, que chama-se Que Brilhe a Tua Luz. Só que eu vou fazer uma coisa um pouquinho diferente. Eu vou começar falando sobre o texto dela, sobre algumas coisas dela, mas esse tema de fazer brilhar a nossa luz, fazer brilhar a nossa evolução, ele fala muito de perto ao livro Evangelho segundo o Espiritismo, que é um dos 5, a maioria deve conhecer, é um dos 5 livros básicos da codificação espírita, e é aquele dos livros da codificação que trata exatamente do nosso comportamento, né? Do nosso comportamento e, consequentemente, da nossa evolução, ou seja, da nossa própria luz, de como nós podemos fazer brilhar a nossa própria luz. Então eu vou usar, inclusive peço licença ao meu amigo, talvez esteja me assistindo, ao meu amigo Adão, lá da Fundação Espírita André Luiz, que ele fez uma palestra sobre esse tema e usou o Evangelho segundo o Espiritismo, os vários capítulos do Evangelho, de uma maneira muito interessante, entrelaçando alguns com os outros. E lógico que eu não pretendo ter a mesma competência dele, mas eu vou tentar usar um pouquinho o Evangelho para clarear um pouquinho esse tema para nós. Então o livro se chama Atitudes Renovadas, né? A Joana de Ângeles, ela diz o seguinte, que fazer brilhar a nossa luz é fazer iluminar, né, a nossa consciência, fazer a nossa evolução aflorar e usar isso em benefício do nosso semelhante.
não usar isso só a nosso benefício. Porque se nós usamos isso só no nosso benefício, no fundo nós somos egoístas. E como Kardec trata na codificação, o egoísmo, juntamente com o orgulho, é o maior inimigo da evolução, né? Então a nossa evolução, ela nunca pode estar a serviço só de nós. Ela sempre vai ter que estar a serviço também do outro. E nós vamos nos evangelizando e superando as trevas interiores e as trevas exteriores também. É assim que nós vamos fazendo brilhar a nossa própria luz, né? E nós, tudo bem que nós não somos ainda espíritos de luz, não somos ainda o que nós podemos chamar de mentores, alguma coisa assim, mas nós já temos um pouco de luz, já temos um pouco de claridade, que além de ser suficiente para iluminar o nosso caminho, pode ser suficiente para iluminar o caminho dos outros que vêm atrás. Porque se tem mentores que nos guiam, que estão à nossa frente, certamente também tem pessoas que vêm atrás de nós na evolução, que podem ser espíritos que foram criados depois de nós, ou mesmo criados antes de nós, podem ser espíritos mais rebeldes, que por isso estão numa condição evolutiva inferior à nossa. E nós temos a responsabilidade de ajudar a guiá-los com o nosso pouco de luz que nós já temos, assim como esses mentores, que também não são perfeitos ainda, mas que têm mais luz que nós, nos auxiliam no nosso caminho, na nossa jornada. Então, essa mesma responsabilidade que eles têm conosco, nós temos com os irmãos que ainda vêm um pouco atrás da gente nessa jornada evolutiva, né? E é interessante que todo o ato de amor, como é, por exemplo, esse de procurar ajudar aquele que vem atrás, aquele que está ainda numa faixa evolutiva um pouco inferior à nossa, ele gera sentimentos contraditórios naqueles que ainda não conseguem fazer. Vocês vão perceber, toda obra de caridade, toda obra do bem, se por um lado ela gera admiração em alguns, por outro ela gera oposição. Sempre toda obra do bem tem oposição. Você nunca vai achar... o próprio Chico Xavier, né, que foi um dos maiores expoentes aí da nossa doutrina, e ainda é, porque ele continua trabalhando do lado de lá, ele teve opositores. Quem assistiu aquele filme Chico Xavier viu que o caminho dele não foi muito fácil, né? Que o Emmanuel estava sempre ali, levando ele ali na rédea curta e muitas vezes também ajudando ele, auxiliando ele, mas o caminho dele também não foi fácil. Gerava oposição. Por quê? Porque pelo próprio sentimento de inferioridade, aquele que ainda não consegue fazer o bem que o outro já consegue fazer, ele fica com um sentimento de inveja. Por exemplo, nós espíritas, né, que temos aí como bandeira principal aí a caridade, né? Tem até, depois nós vamos falar daquele capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação. A nossa maior bandeira é a caridade, mas nós somos também muito criticados por isso, né? Pessoas de outras filosofias e de outras religiões dizem que nós usamos essa bandeira da caridade para esconder defeitos de uma doutrina que na realidade não seria boa na visão deles, né? Eu tive a oportunidade de conversar inclusive com um amigo protestante, uma pessoa muito esclarecida, uma pessoa bem intencionada inclusive, que disse o seguinte: olha, eu acho muito bonito essa caridade toda que vocês fazem, mas isso não tira o caráter mal da doutrina, que para eles a nossa doutrina é uma coisa ruim, é uma coisa que provém do mal, né? Principalmente para aqueles mais fechados, para aqueles que ainda não compreendem. Mas essas pessoas que se dispõem a criticar o Espiritismo, via de regra, para não dizer na totalidade dos casos, elas sempre se baseiam num conhecimento quase nulo da nossa doutrina. Eles não se dão ao trabalho de estudá-la, de conhecê-la, para depois criticarem com conhecimento de causa. E os que acabam fazendo isso acabam se tornando espíritas muitas vezes, porque eles começam a estudar a nossa doutrina para poderem entender, para poderem explicar para os fiéis das suas religiões por que o espiritismo é tão ruim, e eles acabam vendo que não é ruim, e eles acabam se tornando espíritas. Isso não foi nem com um, nem com dois que aconteceram. Isso já aconteceu com muita gente. Paulo deve conhecer vários exemplos disso, né? Todos nós conhecemos, todos nós que estamos na doutrina há algum tempo, conhecemos muitas pessoas que vieram de outras religiões e que tinham... Eu mesmo, quando era criança, tinha medo de passar na porta do centro espírita, né? Ficava com aquela coisa... O que será que eles fazem aí dentro, né? Aí vem alguém que
tem aquele sensacionalismo e fala assim, olha, não passa na porta do centro espírita que eles vão jogar um feitiço em você e você vai ficar espírita que nem eles. Então, essas pessoas que se dão ao trabalho de criticar a nossa doutrina, normalmente não a conhecem. Nunca leram um livro espírita básico, né? Podem ter lido até um romance, alguma coisa assim, mas nunca leram uma das obras básicas, nunca frequentaram uma reunião espírita, nunca frequentaram um curso de espiritismo, né? Por isso que criticam normalmente. Então, esse sentimento de inveja, né, das pessoas que ainda não conseguem espalhar um pouco de luz, ela não pode nos atrapalhar. Se nós começamos um trabalho hoje, e o Emmanuel fala isso num dos livros dele, que ninguém espere fazer o bem sem dificuldade, porque isso gera inveja nos outros. Estou falando de encarnados e estou falando de desencarnados também. E esses que ficam com inveja do que nós fazemos, porque ainda não têm em si as fibras tocadas, no sentido de trabalhar pelo outro, de servir realmente ao outro, se tornam invejosas e se tornam opositoras do nosso movimento. E muitas vezes se tornam opositoras dentro do próprio movimento. Porque nós vemos muito isso, né? Centros maiores, por exemplo, onde acabam, de acordo com as disposições do estatuto, acabam tendo eleições, e eleições geram brigas políticas e tudo. Isso gera desequilíbrios intensos na parte de lá do trabalho da casa, né? Porque o trabalho do lado de lá, dos mentores, depende do nosso equilíbrio do lado de cá. Então, se nós esquecemos do que a doutrina realmente nos fala, para ficarmos envolvidos em briguinha, não, porque eu quero tomar o cargo dele, porque ele é diretor, eu quero ser diretor do centro, o outro é diretor do ensino, eu quero o cargo dele, porque a minha palestra é melhor que a dele, porque eu sou um médium melhor que o outro. Se nós começamos com isso, nós já deixamos de ser espírita há muito tempo. Porque o verdadeiro sentido e a verdadeira filosofia da doutrina não é essa, né? Se eu quero fazer um trabalho muito bom no centro, mas para isso eu tenho que arrasar o meu colega de centro, a caridade já acabou ali há muito tempo, né? Eu não posso, a pretexto de fazer caridade para um, atrapalhar a vida do outro. Nós temos que fazer isso de uma maneira conciliatória, né? E então ela fala, a Joana de Ângeles aqui, que esses inimigos, não te podendo seguir ou te ultrapassar, te acusam, alegram-se em constituir-se adversários, censuram-te e objetivam desanimar-te. Por isso ela diz o seguinte, que nós devemos fazer o melhor, sem a preocupação de agradar quem quer que seja. Fazer o melhor. Alguém sempre não vai gostar. Por melhor que nós estejamos fazendo, e por mais bem intencionado, sempre vai ter um que não vai gostar. E não é com esse que nós temos que nos preocupar, porque aí nós não vamos fazer o que nós temos que fazer, né? E aí ela fala assim, recorda o ministério de Jesus e constatarás que todos aqueles que o perseguiram eram invejosos dos tesouros íntimos, né, que ele possuía, inimigos dos sofredores aos quais ele ajudava, aos quais ele dava misericórdia e caridade, arrogantes escravos das paixões perturbadoras. E aí insinuavam que ele seria um mistificador e um endemoniado. Como disseram, né, que se ele expulsava os demônios era pelo poder do príncipe dos demônios. Aí ele disse o seguinte, como é que eu expulso o demônio pelo poder do chefe dos demônios, se um reino dividido contra ele mesmo não subsiste? Então o reino das trevas estaria dividido contra ele mesmo. Então na época, Jesus já deu um exemplo de uma filosofia curta e grossa, né, para se rebater esse tipo de crítica, esse tipo de subterfúgio. E ele diz o seguinte, que cada indivíduo, né, esses que nos julgam de acordo com a ótica emocional deles próprios. E isso sempre é verdadeiro, né? Nós não conseguimos ir além dos nossos próprios limites. Se o meu limite é uma ótica emocional X, o máximo que eu consigo valorizar a conduta do outro é nesse limite que eu tenho. Eu não consigo ultrapassar isso. Então é natural que sempre haja críticas, que sempre haja oposição. E essa oposição, ela gera crescimento. Da mesma maneira, quando nós vamos na academia, quanto mais peso você põe numa barra, ali, num aparelho, mais forte você vai ficar. Até que vai chegar uma hora que aquele peso ali não te diz mais nada, e você vai ter que aumentar o peso. É mais ou menos a mesma coisa no sentido espiritual. Quanto mais oposição no sentido espiritual nós aprendemos a suportar e aprendemos a vencer, não vencer na guerra, mas vencer pelo amor, pelo conhecimento, mais fortes espiritualmente nós ficamos. E mais brilha a nossa luz. Não é isso?
ela fala o seguinte, que o Senhor jamais proporia algo que estivesse além das nossas possibilidades, né? E ele sempre foi discreto, fazendo o bem. Ele nunca fez o bem por ostentação, mas ele mandou os apóstolos 2 a 2 irem pelo mundo pregando o que ele ensinava, espalhando esse bem para as outras pessoas, que é exatamente o que a Joana fala aqui, que o bem que nós amealhamos não pode ficar só a serviço de nós mesmos, ele tem que se espalhar pelo mundo, porque a evolução de cada um de nós está ligada à evolução dos outros. A humanidade evolui em grupos, ela não evolui com pessoas isoladamente, né? E falando de evolução, já passando ao Evangelho segundo o Espiritismo, né? O Evangelho, que é o livro da codificação que trata do nosso comportamento, que trata da nossa evolução, mais propriamente, ele nos fala que nós somos seres em evolução, e que à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos nos tornando espíritos cada vez mais felizes. Não essa felicidade material de ter um carro do ano, de ter uma casa, isso, de ser bonito, de ser isso, de ser rico, não é isso. A felicidade do espírito, uma felicidade que o mundo não pode te tirar, mas uma felicidade também que ninguém pode te dar. Podem te ajudar, né? Os mentores nos ajudam, Cristo nos ajuda, mas ninguém pode dar essa felicidade de presente para nós, como a salvação pela graça, porque a salvação ocorre pela evolução, pelas obras, né? E aí tem uma parte do Evangelho que diz o seguinte, que brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles, vendo as vossas boas obras, glorifiquem a Deus. Ou seja, não faz por você, faz para servir a Deus. Porque você está servindo a Deus, você está servindo ao universo, você está servindo a você também. Porque você faz parte do universo. Então quando nós fazemos alguma coisa a serviço do Criador, nós automaticamente fazemos o quê? O bem para o semelhante. E isso nos faz evoluir. Se a gente tivesse que sintetizar o Evangelho segundo o Espiritismo em algumas frases, seria alguma coisa mais ou menos assim. Fazendo o bem para o nosso semelhante a serviço de Deus, nós evoluímos e nos tornamos mais felizes. Seria uma síntese, uma espécie de síntese da mensagem do livro todo, né? No primeiro capítulo, o livro fala, não vim destruir a lei. Esse é o primeiro capítulo. E fala ali das 3 revelações de Deus para a humanidade. Da primeira revelação de Moisés, que foi uma revelação dada a um povo de uma determinada religião, né, os judeus ali, por um mensageiro. E aí ele fala da segunda revelação, que foi uma revelação dada por um mensageiro, mas ela não se destina, que foi o Cristo, mas ela não se destina a um povo, destina-se a toda a humanidade. E aí vem a terceira revelação, que é o Espiritismo, que ela é dada não mais por um mensageiro, mas por uma multiplicidade de mensageiros, que são os espíritos que se manifestaram, através não de um médium, mas de muitos médiuns, e não dirigida a um povo, mas a toda a humanidade. Então olha como a revelação, a própria essência dela é que ela vá se espalhando, o conhecimento de Deus, o conhecimento do bem e da verdade, né? E aí tem essas 3 diferenças entre as 3 revelações, né? E essas 3 revelações, à medida que nós fomos recebendo essas revelações, significa que o nosso mundo vai evoluindo. Porque nós temos categorias diferentes de mundos, né? E aí o Cristo fala para Pilatos, o meu reino não é deste mundo. O que ele quer dizer com isso? Que o mundo ainda estava num estágio inferior. Esse é o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Quer dizer que o mundo estava ali num estágio inferior, onde não havia ainda o reino de Deus. Ou seja, o amor ainda não... Até hoje, né, que nós estamos ainda num estágio de expiações e provas, ele ainda não chegou. Mas ele vai chegar. Uma hora, nós vamos estar num mundo superior, estar num mundo celeste, num mundo feliz. Mas esse estágio ainda não chegou. É isso que trata o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Uma hora, ele vai se tornar um mundo de regeneração. E isso está muito próximo. Nós estamos no finalzinho de um estágio onde a Terra é um mundo de expiações e provas, onde ainda predomina o mal. E vamos chegar num mundo de regeneração, né? Onde já predomina o bem. O reino de Deus tem muitas moradas. E essas moradas são
de características diferentes, no sentido evolutivo. Capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. O reino de meu Pai tem muitas moradas. Então, à medida que a população desse globo vai evoluindo, o planeta também evolui. Existe um estágio médio de evolução do planeta, né? E aí ele vai se tornando um mundo já mais evoluído. Mas como é que eu vou evoluindo? Como é que eu vou fazendo? Porque eu estou sempre aqui na Terra. Capítulo 4, né? Que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O que isso significa? Que nós estamos aqui. E aí nós fazemos alguma coisa aqui nesse estágio, encarnados. Quando nós passamos para o lado de lá, nós podemos adquirir consciência aqui também. Mas via de regra nós temos consciência dos efeitos quando nós passamos para o lado de lá. E aí nós sabemos o que os atos da nossa vida encarnada nos gerou. E aí isso gera consciência. Se foi bom, gera uma consequência boa. Se foi ruim, gera um sofrimento para o espírito. Mas esse sofrimento tem o sentido de aprendizado. Certo? E aí, quando gera sofrimento, intimamente, o nosso espírito, que tem uma consciência muito maior do lado de lá do que quando está encarnado, ele diz, eu não vou repetir isso, porque isso me causou sofrimento. E aí cria consciência. E aí você reencarna. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Você cria consciência e reencarna para tentar fazer diferente. E o nosso objetivo é conseguir fazer diferente. Não cair sempre nos mesmos erros que nós já caímos no passado. Então é isso que quer dizer esse capítulo, né? É lógico que a gente também pode adquirir consciência enquanto está encarnado. Que é isso que nós estamos tentando fazer hoje aqui, nessa sala, por exemplo. Né? Nós estamos tentando criar uma consciência que nos permita errar menos e acertar mais. Mas a via de regra, como o mundo é difícil de despertar para as coisas do espírito. Então a maioria das pessoas acaba tomando consciência só do lado de lá, depois que desencarna e vê os efeitos. Nós estamos tentando ficar um passo adiante, conseguir essa consciência enquanto estamos encarnados. Nós percebemos que o ato ruim gera sofrimento. E aí nós abrimos mão do ato ruim, renunciamos a praticar o mal. Renunciamos a ser escravos do mal. E escravos muitas vezes de outras entidades que se comprazem no mal e querem companheiros. Então o sofrimento nesse sentido ele também tem a característica do aprendizado. Mas esse sofrimento nos dá uma certa angústia. Mas no capítulo 5 nós aprendemos que esse sofrimento é transitório, né? Porque o capítulo 5 diz, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Ou seja, se nós estamos aflitos aqui hoje, esse sofrimento é transitório. E se ele é transitório, um dia ele vai acabar. Se um dia ele vai acabar, eu vou encontrar consolação do lado de lá. Isso já dá uma paz de espírito muito grande para aquele que achava que o seu sofrimento jamais ia acabar. Capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí, como é que eu vou saber dessa consolação? Como é que eu vou saber, como é que eu vou... Se a consolação é só bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, ela é futura. Né? Está se referindo no futuro. Se é futuro, é do lado de lá. E aqui, como é que eu vou saber? Capítulo 6. Consolador prometido. No Evangelho, lá atrás, falava, eu vou para o meu Pai, o Cristo falando, mas eu vou rogar a Ele que vos envie o Consolador prometido, o Consolador, que ficará convosco eternamente e vos ensinará todas as coisas que eu não posso explicar agora, porque vocês não compreenderiam. E aí vem para nós o Espiritismo na figura desse Consolador. E aí vem essas vozes do além, nos dizendo como é que é do lado de lá e nos ensinando o porquê das coisas. O Evangelho ele foi dado para a gente na época do Cristo, na nossa adolescência espiritual, vamos dizer assim, que nós éramos espíritos rebeldes. Hoje que nós estamos chegando à fase adulta espiritual, o Consolador pode vir nos explicar o porquê das coisas. Porque o Cristo disse para fazer determinadas coisas, mas ele não explicou o porquê de tudo. O Espiritismo nos explica os porquês. E nos dá, portanto, mais força. Nos dá, portanto, a luz que nós precisamos fazer brilhar
Fala assim, eu sei por que eu não devo fazer tal coisa. Eu sei por que eu devo fazer aquela outra. Né? Então, é através do Consolador prometido. Capítulo 6 que nós vamos saber de tudo isso. E aí, para chegar nesse nível, de ter essa consolação, de ter essa evolução que nós estamos falando, como é que eu faço? Ou seja, para atingir o reino dos céus. O Cristo disse, quem quiser ser o maior no reino dos céus, seja aquele que serve. Seja o maior servidor. Porque esse que mais serve vai ser o maior no reino dos céus. Né? Ele estava ensinando o que para nós? O que nos ensina o capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. Ele está nos ensinando humildade. Que ele exemplificou. Quando os apóstolos estavam ali, aquela região era muito quente, ele vem com uma bacia e se propõe a lavar os pés dos apóstolos. E aí Pedro não deixa. Pedro fala, Senhor, o senhor não vai lavar os meus pés. Aí ele responde, daquela maneira simbólica que nós precisamos aprender a interpretar do Cristo. Meu amigo, se eu não te lavo os pés, nada terás comigo. Ou seja, a missão dele precisava de humildade. Precisava de atos como aquele. E aí Pedro compreende e deixa ele lavar os pés. E ele lava os pés dos apóstolos. O próprio Senhor lavando os pés dos apóstolos. Imagina a sujeira que era ali, né? Aquele terra toda empoeirada, aquele calor. E o próprio Senhor lavando os pés dos apóstolos. Capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. E nessas bem-aventuranças vem também os bem-aventurados os puros de coração. Capítulo 8. Conforme o nosso coração vai se purificando, a nossa luz, que a Joana fala aqui, vai brilhando. Como é que nós podemos interpretar também isso? Quem já estiver aqui com conhecimento um pouco maior, já estiver estudando, já estiver frequentando talvez as aulas, sabe o que é o perispírito, que é o nosso corpo espiritual. À medida que nós vamos evoluindo, que nós vamos nos tornando melhores, vamos nos despojando das paixões inferiores, esse perispírito vai se tornando mais e mais luminoso. Ele vai deixando transparecer a sua luminosidade, fica menos opaco e a luminosidade transparece. Como acontecia com o Cristo, que aconteceu, por exemplo, nos momentos ali da transfiguração, em vários momentos, onde ele deixava transparecer uma luz que as outras pessoas não tinham. Bem-aventurados os puros de coração. O coração puro purifica o nosso perispírito e transforma esse perispírito naquela veste nupcial, naquela veste que nós precisamos ter para entrar no mundo superior. Como é que nós vamos entrar num mundo superior com o perispírito opaco, com o perispírito cor de lama? Não podemos fazer isso. Né? Se nós estamos com o coração puro, com o coração tranquilo, o perispírito vai refletindo a nossa evolução. Aquelas manchas escuras que nós todos temos pelos atos que nós praticamos até no passado, vai se desfazendo. Vão como que queimando. O Leon Denis explica muito bem isso num dos livros dele, Depois da Morte. Ele fala que é como se estivesse queimando as manchas escuras do perispírito e vai se tornando luminescente. Bem-aventurados os puros de coração. Mas também precisamos ser mansos e pacíficos. Não é isso? Que o Senhor disse, vou mandar vocês para um covil de lobos. Então recomendo o seguinte, ele recomendava que fôssemos bons. Mas o que ele disse também? Sede mansos como as pombas e prudentes como as serpentes. Ou seja, quando a gente sai para fazer um trabalho de caridade, qualquer que seja, não podemos sair bobão, sair pensando que pode fazer sem vigiar, que pode fazer, estou 100% protegido, que não vai me acontecer nada só porque eu estou fazendo um trabalho do bem. Não. Pô, se o próprio Senhor, quando veio fazer o trabalho do bem, foi pregado na cruz, por que não pode acontecer alguma coisa com a gente? Não espere fazer o bem sem dificuldade. Então nós temos que ser prudentes, nós temos que tomar cuidado. Orar, confiar, mas temos que ter cuidado. E o que é que ele quer dizer quando ele fala bem-aventurados os mansos e pacíficos? Para você não reagir ao mal do outro. Quando o outro vem com alguma coisa ruim, oferece outra face. Não é deixar o outro bater do outro lado. É pagar o mal com o bem. Se o outro te fez alguma coisa de mal, não devolva o mal para ele. Aí você está sendo manso e pacífico. Depois ele fala, bem-aventurados os misericordiosos, no capítulo 10. Porque alcançarão misericórdia.
Quer dizer o quê? O contrário. Porque se a gente não tem que reagir ao mal que o outro nos fez, nós temos que reagir ao sofrimento do outro. Misericórdia. Misericórdias. Quer dizer, compaixão pela miséria, pelo sofrimento do outro. Não temos que reagir ao mal, mas temos que reagir ao sofrimento. Fazer alguma coisa para minorar o sofrimento do outro. É por isso que nós aplicamos um passe, que nós distribuímos um lanche na rua. É por isso que nós vimos dar uma aula, fazer uma palestra, alguma coisa assim. É por isso que nós conversamos com uma pessoa no atendimento fraterno. É por isso que muitas vezes nós precisamos calar quando alguém nos ofende, sem razão. É por isso. E o Cristo, quando ele fez aqueles resumos maravilhosos, o maior resumo que ele fez foi quando ele disse que se você amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, isso resume toda a lei e os profetas. Isso está no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ama ao próximo como a ti mesmo. E quem é esse meu próximo? Aí é o capítulo 12. Amai os vossos inimigos. Ou seja, se eu amo até o meu inimigo, é lógico que com maior razão eu amo o meu amigo. Mas então esses dois capítulos estão ligados. Ama a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo, e tenha como esse próximo amado também o teu inimigo. Capítulo 12. E aí, pensamos o seguinte, né? No Evangelho, quando perguntam ali quem atingiria o reino dos céus, ele diz: aquele que tive fome e me deu de comer, que eu tive na prisão e foi me visitar, que eu tive nu e me vestiu. Não falava de conhecimento, não falava de poder, não falava de nada disso, falava da caridade. Capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. Mas de que maneira precisa ser feita essa caridade? De uma maneira que ela não ofusque o outro. De uma maneira discreta, uma maneira que não nos faça aparecer pela caridade. Né? Se alguém estiver fazendo caridade para aparecer, está fazendo o bem para o outro que está recebendo a caridade, mas não está fazendo bem para si mesmo. Porque a Joana de Ângeles diz que brilhe a vossa luz. Ela não fala que brilhe a luz do mundo sobre você. São coisas diferentes. É uma coisa que parte do coração e usa os braços. Se ela começar nos braços, ela já é morta para nós. Né? E de que maneira, então, tem que ser feita essa caridade? De uma maneira discreta. Capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita. Vendo como todos os capítulos estão interligados, a gente começa a falar de um, vem o outro. Um completa o outro. Então Kardec, ele não colocou esses capítulos de uma maneira aleatória. Ele foi muito bem orientado pelos espíritos, né? Então, se nós temos que fazer a caridade começando no coração, qual é o exemplo maior aqui no mundo que nós temos desse tipo de caridade? É a caridade de mãe, de pai. Capítulo 14. Honrai vosso pai e vossa mãe para que tenhas uma dilatada vida sobre a terra. O que quer dizer isso? O nosso pai e a nossa mãe dão uma lição de submissão para nós. Porque enquanto nós não podemos ter Deus ao nosso lado, para ver, para tocar, até porque Deus não é material, a figura mais próxima que nós temos de Deus é a figura da nossa mãe, do nosso pai. E eles nos ensinam a ter submissão a uma vontade superior. E olha que isso funciona, né? Se a mãe falar, leva o guarda-chuva, pode ter certeza que o tempo vai virar e que vai chover. Então, nós aprendemos a ter essa submissão a uma vontade superior. Isso é um treinamento para ter submissão à vontade de Deus. Então, honrai vosso pai e vossa mãe, capítulo 14. Então, mas se eu tenho que fazer essa caridade toda desinteressada, como faz um pai, uma mãe para o filho, eu tenho que dar tudo que eu tenho, né? Eu tenho que dar para os outros tudo que eu tenho, tudo que eu conquistei, tenho que viver para os outros. Não é bem assim, né? Mas nós temos que pensar que nós não podemos ficar escravos do que nós temos, do nosso cargo, do nosso poder, do nosso dinheiro, do que for. Porque isso tudo é transitório, ele passa. Então cuidado com o transitório. E isso se reflete no capítulo 16. Não podeis servir a dois senhores, não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon era o deus do dinheiro. Significa servir as paixões do mundo, servir as coisas materiais, né? Então o capítulo 16 fala exatamente isso. Cuidado com o que é transitório. Porque se você está indo atrás do transitório, você está deixando Deus de lado. Você está colocando outra coisa no lugar de Deus. Então não podeis servir a dois senhores. Ou você serve a Deus,
ou você serve ao mundo. E via de regra, quando nós fazemos o que nós dizemos que é nossa vontade, eu quero, eu mando, tem que ser assim, nós estamos servindo ao mundo e não à nossa vontade. Estamos servindo muitas vezes a um obsessor, encarnado, desencarnado, não importa. Nós estamos servindo a uma outra consciência, não a nossa. Porque a nossa consciência verdadeira, que nós temos muitas vezes só do lado de lá, ela quer que nós sirvamos a Deus. Porque ela sabe, o Espírito sabe que isso é o melhor para ele. É que aqui nós temos a nossa consciência um pouco encolhida. Então, através desse serviço para o semelhante, nós vamos manifestando a imagem e semelhança de Deus. Aí entra o capítulo 17. Sede perfeitos, como vosso Pai do céu é perfeito. É isso que fala no Evangelho. E como é que eu me torno perfeito? Você aceita o trabalho que te é oferecido. O chefe difícil, o irmão que pega as suas coisas, o pai que não te compreende, o filho que não faz o que você manda. Você aceita o serviço, porque esse serviço foi programado por nós mesmos. Muitas vezes para a nossa evolução. Capítulo 18. Muitos chamados e poucos os escolhidos. Escolhe o serviço. Você escolheu o serviço, escolhe realizar. Capítulo 18. E para que isso? Para ter felicidade no sentido espiritual. Assim que você começa a fazer, se você evolui com aquilo, a moeda que te paga é a felicidade. Invariavelmente. A moeda sempre é felicidade, no sentido da felicidade espiritual. Sempre que você evolui, você goza de uma felicidade ainda que esteja encarnado. Aquela felicidade do espírito. Ah, mas aquele que já começou a fazer antes não é mais feliz do que eu? Não. Se vocês atingiram o mesmo estágio evolutivo, vocês são felizes da mesma maneira. Capítulo 20. Os trabalhadores da última hora. O que quer dizer? Que mesmo aqueles que começaram a trabalhar na vinha às 6 horas da manhã e aqueles que foram às 5 da tarde, se eles atingiram o mesmo patamar, ou seja, estão fazendo o mesmo trabalho, eles têm a mesma felicidade. Os trabalhadores da última hora. Não dizem que os espíritas são os trabalhadores da última hora? Então nós esperamos receber uma felicidade espiritual disso, independente de termos começado agora. Se nós atingirmos um certo estágio, nós temos essa evolução. Mas aí como é que eu vou simplesmente trabalhando pelo outro e vou me sentindo feliz? Sim, desde que aumente a tua fé. Porque os teus problemas não vão diminuir de cara. Então para você ter uma certa felicidade, você vai ter que ter fé. A fé é naquelas coisas que não são vistas, que você sabe, mas que você não vê. E aí é o capítulo 19, a fé que remove montanhas, que já mais ou menos diz as mesmas coisas daquele que diz buscai e achareis, que é o 25. E aí você começa a trabalhar pelo semelhante e começa a ser mais feliz. Mas toma cuidado como você vai trabalhar. E com quem? Para quem você vai trabalhar. Porque muitas vezes você está achando que está fazendo um trabalho para o semelhante e está atrapalhando a vida dele. E aí você está servindo ao mundo. E aí você não está seguindo Cristo, você está seguindo um falso Cristo. Pode acontecer, nós temos muitas falsas promessas dentro do próprio movimento espírita, talvez tenha isso. Gente que se diz espírita, que abre uma casa e coloca na porta centro espírita, mas que não pratica lá o que a doutrina prega. Tem muito lugar assim. Tem muito lugar que está escrito centro espírita e diz lá, faço amarração para o amor. Mandinga infalível para arrumar emprego. Gente, isso não é espiritismo. Por isso haverá os falsos cristos e os falsos profetas. Capítulo 21. E como é que eu vou saber, então, se eu estou diante de um falso Cristo ou não? Bom, você tem que ver se ele segue o Evangelho. Se eu estou diante de um lugar que vai me dar uma condição espiritual, que vai me ajudar a conquistar uma condição espiritual boa, você tem que ver se ele segue o Evangelho. Se ele te traz a união com o semelhante, com Deus. Agora, quando nós falamos em união, é ser unido, mas com autonomia. Por isso que ele fala aqui, capítulo 23, que tem moral estranha. Quem não deixar pai e mãe em mim, quem não deixar pai e mãe por amor de mim,
não é digno de mim. O Cristo fala isso. O que ele quer dizer? Que você tem que largar o pai e a mãe? Não. Que você tem que ter autonomia. Você não pode ficar dependente das outras pessoas, ainda que sejam seus familiares. Né? É isso que ele quer dizer. Porque para você... Imagina um espírito como Bezerra de Menezes, por exemplo, todo dependente. Ele fala assim, Bezerra, o que você acha disso? Vamos fazer? Tal. Não, eu preciso falar com a minha mãe primeiro, eu preciso falar com fulano. O espírito superior não é assim. Nós somos assim no estágio intermediário, mas depois, uma hora, nós temos que ser independentes. A obra de Deus exige isso. Né? Quando você desenvolve isso, assim como a Joana fala aqui, você é uma luz na vida do outro. E você não pode colocar essa luz lá embaixo. Aí vem o capítulo 24. Não coloques a candeia, que é uma espécie de lampião, né, embaixo do alqueire. Ela tem que ficar no alto, onde ela pode iluminar todos. É isso que você tem que fazer com a sua luz. Essa luz que deu tanto trabalho para fazer brilhar dentro de você, não pode ficar guardada para você. Ilumina um pouquinho o caminho do outro. Né? Muitas vezes a luz que nós achamos que ainda é fosca, que ainda é apagada, na escuridão da vida do outro, ela pode fazer um grande efeito. Né? Ela pode fazer uma diferença muito grande. E aí, por fim, nós pensamos o seguinte, mas quanto mais eu faço, quanto mais eu tento fazer o bem, mais dificuldade está aparecendo na minha vida. Isso vai acontecer com todo mundo. Né? Nós não somos maiores que o Cristo. Se as dificuldades aparecem para ele, também vão aparecer para nós. Mas é para isso que vem o capítulo 27, que é o último antes das preces ali, que é pedir e obtereis. Então faz, né? Vigia, realiza, mas não descuida da prece, não descuida do pedido, não descuida da sintonia com o alto. Quando nós estamos aqui no mundo, nesse estágio aqui que nós estamos, para você sintonizar com o mal, é só deixar rolar, porque o mal predomina. Para sintonizar com o bem, nós precisamos gastar energia. E aí nós precisamos fazer um esforço. E é isso que ele fala. Né? Sozinho a gente não dá conta. Por isso que o Cristo disse lá no Evangelho, eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Mas se vocês estiverem em mim e eu em vós, ou seja, sintonizados com Cristo, podereis produzir muito. Mas sem mim, nada podeis fazer. Então quando nós perdemos, né, é isso que fala nesse capítulo, pedir e obtereis, que se nós perdemos essa sintonia com o alto, fica difícil de realizar as coisas, porque nós nos tornamos mais sozinhos. Num mundo onde a maldade, né, a inferioridade ainda predomina. Certo? Então, pessoal, a gente espera, desculpem a correria, a gente espera ter feito uma síntese muito rápida aqui do livro Evangelho segundo o Espiritismo. E que fique a mensagem, né, que brilhe a nossa luz íntima, né, que o nosso coração possa dar fruto, sem culpa do que já errou. Todo mundo já errou, quem nunca errou é porque nunca tentou. Sem culpa, sem medo, não tem por que ter medo. Não cai uma folha da árvore sem que Deus o saiba e permita. Sem ressentimento, o ressentimento só nos puxa para baixo. E que brilhe a nossa luz, que a nossa luz possa brilhar na nossa vida e principalmente para iluminar a vida do nosso semelhante, né, para ajudar a iluminar o caminho do semelhante, porque quando nós acendemos uma luz na escuridão, o primeiro a ser iluminado somos nós mesmos. Muita paz, muita luz no coração de todos. Como assim? Uhum. Uhum. Tá. Olha, o conhecimento acaba libertando, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que quer dizer isso? Na família, e isso está nesse livro Evangelho segundo o Espiritismo, muitas vezes estão aquelas provas que na nossa vida são as mais difíceis. Né? Você imagina o seguinte,
Você imagina se o Bellini me enfiou uma faca que me matou 4 encarnações passadas, e aí eu vou e não perdoo, chega no plano espiritual, eu não perdoo aqui, não perdoo do lado de lá, não perdoo em lugar nenhum. Aí ele me fala assim, olha, então nós vamos precisar fazer os dois esquecerem disso, por isso que nós nos esquecemos muitas vezes, né, do que nós fomos na encarnação passada, e reencarnamos bem pertinho, no mesmo centro espírita. E aí eu falo, puta, não sei o que eu tenho contra esse cara aí, não lembro, que nunca me fez nada, mas não me vai. Né? Toda vez que eu chego perto dele eu me desequilibro. E aí no plano espiritual eu tomo consciência, mas ainda não perdoo, ainda não consigo gostar dele. Aí vai vindo cada vez mais perto, até que chega uma hora que o único jeito de me fazer perdoar ele é trazer ele como meu filho. Aí eu vou babar em cima dele, independente de tudo que ele tenha me feito no passado. E é nesse sentido que muitas vezes a família nos traz os maiores desafios, né? Muitas vezes são os mais difíceis, mas são aqueles também que vão nos dar as maiores realizações. Porque se dá bem com as pessoas do centro, as pessoas que comungam da nossa ideia, né, que agem parecido conosco, que pensam como nós, é mais fácil. Agora, aquela pessoa que é mais difícil, que muitas vezes fica na nossa casa, nos testa o tempo todo, né, nos contraria, tudo, é o nosso desafio mais difícil. Mas também é aquele que nos pode trazer o maior crescimento. Porque a hora que você consegue aprender a lidar com ele, os outros ficam fáceis. Então, às vezes, esses desafios mesmo, eles são assim, né? Eles vêm dentro da nossa casa. Porque se eles viessem fora, nós simplesmente jogaríamos eles longe de novo. Talvez nós já tenhamos feito isso muitas vezes. Né? Nós estamos dormindo há muitos séculos. Então, a hora que nós acordamos, muitas vezes nós permitimos do lado de lá, antes de reencarnar, falar assim, não, vamos vir junto para ver se a gente finalmente resolve isso. Né? E nós temos que resolver isso para a nossa própria felicidade. Né? E não adianta pensar assim, então eu vou aguentar essa figura, eu não sei nem de quem você está falando, tá? Mas eu vou falar de uma maneira genérica. Eu vou aguentar essa figura aqui mais uns 50 anos, então, porque daí eu não preciso mais olhar para a cara dele, e aí vai ficar tudo bem. Se nós pensamos assim, nós estamos começando a preparar já a próxima reencarnação do lado da pessoa. Porque isso só vai se resolver quando nenhum tiver mais nada contra o outro. Aí é que a coisa vai estar bem resolvida. A justiça só vai estar feita quando as pessoas se amarem, não quando as pessoas se vingarem. A justiça que muitas vezes nós pensamos, ela é de vingança. Mas a justiça divina verdadeira, ela é de amor. É a justiça que corrige amando o culpado e não fazendo ele sofrer. Então a hora que nós conseguimos fazer isso, aí tudo se desfaz. Esse laço de animosidade, essa coisa que você está falando que a pessoa tira o nosso equilíbrio, não vai existir mais. Porque nós vamos ajudar também a ela, se é que nós somos mais evoluídos, nós vamos ajudar ela, brilhando a nossa luz, nós vamos ajudar ela a ficar no mesmo patamar que nós. E aí ela não nos incomoda mais. Aí tanto faz ficar na mesma casa, não ficar, vai dar na mesma. Agora, o que nós podemos fazer? Melhorar a nossa sintonia. Essa sintonia que nós temos no centro, procura levar para casa. Não vos conformeis com o mundo, mas vencei o mal com o bem. O que isso quer dizer? Há uma sintonia que muitas vezes não é boa, oferece a outra face, ou seja, oferece a sintonia boa. E aí existe um choque. E o nosso exemplo, muitas vezes silencioso e demorado e repetido, ele vai fazendo aquela pessoa mudar aos poucos. Né? E aí nós vamos evoluindo juntos, nós e eles. Não sei se eu respondi. Respondeu? Hoje eu vi que você não dormiu, hein? Normalmente você dorme na palestra. Fazer a caridade
Sim. Sim. Por isso. Sim. Sim. Eu acho. A Joana fala isso, né? Quando ela diz aqui, ó, faz o melhor sem a preocupação de agradar. A luz chama a atenção, gerando sentimentos controvertidos naqueles que no momento ainda não desejam. Mas um dia ele vai desejar, né? Um dia todo mundo chega na luz, né? Muitas vezes se ele não chega ainda hoje na luz é porque não sofreu o suficiente. E aí ele vai chegar. Então você tem toda a razão. Assim, a gente tem que ser prudente. A gente não pode achar que o mundo é um mar de rosas, né? Como ele falou. Mas a gente não pode... Se você for se preocupar só com o que acontece na oposição, você não faz o que você tem que fazer. Né? Você tem toda a razão. Nesse sentido, tem toda a razão. Fala, Paulo. É. Acabou. É pagar o mal com o bem, né? E às vezes ela não está nem aí pra gente, né? É. E você fez uma citação de Paulo, tem uma outra, que acho que é dessa mesma carta, que acho que ajuda um pouco na resposta da tua pergunta. Que fala que o amor verdadeiro não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Aí ele fala de várias coisas do amor. E uma coisa que ele fala no final, que o amor verdadeiro nunca terá fim. Que é o que eu acho mais importante nessa epístola. Se nós falamos que amávamos uma pessoa e hoje não amamos mais, é porque na verdade nós não amávamos verdadeiramente. Porque o amor verdadeiro nunca acaba. Nesse exemplo que eu dei com o Bellini, se ele vem como meu filho e aí eu consigo morrer de amor por ele, né? Viver de amor por ele. Viver, mas eu gosto dele. Viver de amor por ele. Talvez na adolescência começa a retornar um pouco, na adolescência dele, começa a retornar um pouco do passado, naquela forma de rebeldia, porque aí é que ele começa a entrar mesmo na reencarnação dele com toda a força. Mas aí o amor já está instalado. E aí esse amor que já está instalado, ele vai entrar em choque com esse conteúdo do passado e vai vencer. Porque o amor não vai regredir, ele nunca acaba, uma vez que ele estiver instalado. E isso é uma parte também dessa epístola de Paulo que eu acho que talvez seja a parte mais bonita, né, mais importante. Certo? Obrigado, pessoal. Nós vamos passar as nossas vibrações. Então nós vamos levando o nosso pensamento ao alto e vibrando em favor dos nossos semelhantes, envolvendo o nosso planeta Terra em muita luz, muita paz, muito amor, envolvendo a todos os países, principalmente aqueles que se encontram em conflitos, vibrando pelos dirigentes, governantes,
Vamos vibrar pelos que sofrem, nos umbrais, na crosta, nas trevas, nos vales, em toda parte onde houver sofrimento, que possa haver o alívio, o repouso, o descanso, a esperança, a saúde. Vamos vibrar pelos enfermos nos hospitais e nos leitos. Vamos vibrar por aquelas pessoas que nós conhecemos que se encontram enfermas, envolvendo-as nessas energias de cura, de luz, de saúde, de paz. Vibremos pelas famílias nas ruas, pelos menores abandonados, por aqueles que se encontram mergulhados nos vícios. Vamos estender a nossa vibração também àqueles que viciam, aos que perseguem, aos que caluniam, aos criminosos, aos assassinos, aos nossos inimigos e obsessores, que possam ser envolvidos em luz, que encontrem o caminho do bem, da renovação, a força para mudarem. Nesse momento nós vamos até os nossos lares, em vibração, em pensamento, rogando a Jesus que nos acompanhe. Vamos entrando em nossas casas, levando essa luz, esse amor, envolvendo cada pessoa que convive conosco, aquelas que nós amamos, aquelas pessoas mais difíceis para nós, as que se encontram enfermas. Igualmente nós nos dirigimos às casas de nossos parentes e amigos, aos nossos locais de trabalho, de estudo, os lugares que frequentamos. E de volta aqui ao nosso ambiente, nós vamos vibrando uns pelos outros. Graças a Deus, em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso divino mestre e amigo, em nome de nossa Mãe Maria e dos mentores espirituais aqui presentes, nós pedimos licença para encerrarmos esta parte do trabalho. Graças a Deus. Então, a gente vai aguardar o passe agora.